Bom, meu nome é Thiago Zapata. Vim contar minha experiência, basicamente, na verdade, sobre a nossa cadeira de interculturalidade. E minha experiência, minha perspectiva que eu tive no início do semestre. Tanto que quando eu entrei nessa cadeira, eu entrei por ingresso de inclusão. Não tinha conseguido em primeira parte acessar essa cadeira e estava tentando pegar outra disciplina, mas com a inclusão consegui entrar nela. Quando entrei na cadeira, sendo bem sincero, eu acreditava, e quando falavam de educação quilombola e indígena, na minha cabeça, que não entendia tanto assim, e para mim, que fui muito, como eu posso dizer, esportivizado, e não via essas questões, eu achava que era a mesma coisa. Quilombola e indígena, para mim, um certo período, no início mesmo da aula, era a mesma coisa. E conforme foi passando, eu consegui perceber que são coisas bem distintas, na verdade. Existem diferentes sentidos e histórias por trás de tudo isso, e a cultura é diferente também. Então, para mim, foi bem produtivo entender como é que foi essa questão, como é que é a história de cada um, cada eixo, cada estilo de ensino. Ah, como é que eu posso dizer? Não vai ser, esse aqui, o vídeo não vai ser um copia e cola do que eu escrevi lá, tá? Vai ser mais um relato mesmo do que eu vivenciei em si, com as palestras do Josias, com a agora me foge o nome da professora, mas do ensino do campo, da escola que nós visitamos. Então, tipo, eu tive alguns intercalços pelo semestre, onde eu tive que estar trabalhando, me ausentando da aula, não pude estar em todas as palestras, mas para mim foi bem interessante entender o que era a interculturalidade e toda essa questão étnico-racial, diferentes tipos de ensino. Tá? Para mim, a educação física era só a esportivização, na verdade. Comecei antes disso era entender a inclusão de pessoas com divergências, com neurodivergências, com adaptações físicas, motoras, todas essas questões. E agora me entendo e entendo, depois de tudo isso, que existem também culturas e vivências onde eu consegui entender nessa disciplina, juntando com a disciplina do professor Fabiano, que é de Educação de Jovens e Adultos, que a experiência do aluno também importa. Também a gente tem que trazer a experiência dele para dentro da nossa aula. Então, como é a nossa visita lá ao colégio, à escola lá no Mário Quintana, onde a professora apresentou diversos jogos, a estrutura do colégio era muito boa e que eles conseguiram trazer um bom projeto para dentro do colégio em diferentes semestres, bimestres, trimestres, como eles fazem, foi bem legal, assim, na verdade. A mesma questão do professor Josias, onde ele trouxe a questão da negritude. Eu já tinha feito numa época no PIBID, quando eu fazia a faculdade no IPA, a questão de interculturalidade, trazendo o hip hop para dentro do colégio. Fazíamos oficinas de hip hop, oficinas de tranças no cabelo, oficina de dança, corte e costura, foi bem legal. Foi 2 períodos que eu tive no IPA, em que a gente ficou o dia inteiro no colégio, proporcionando para as turmas da manhã e da tarde essa vivência. E no mais eu achei muito produtivo, muito legal, vai ser bem aplicado para mim agora no meu futuro e na minha carreira profissional depois, essa questão de trazer mais culturas para dentro das minhas aulas mesmo, proporcionando para esses alunos o conhecimento que às vezes o colégio não me proporcionou na minha época de formação. Então agora acredito que por ser uma questão obrigatória também, mas ser uma cultura muito rica, tanto a quilombola, a indígena, a cultura da educação rural, tem que ser trazido para dentro de todas as escolas e que para mim será muito aproveitado.